Nesse vídeo irei abordar sobre a questão do marketing no Linux. Motivo pela qual leva os sistemas da Microsoft e da Apple a terem um número muito maior de usuários do que as distribuições Linux. Logo que começamos a utilizar alguma distribuição Linux, começamos a nos questionar por que, apesar de ser um sistema seguro e repleto de qualidades, possui tão poucos usuários em relação, por exemplo, ao Windows. E é nesse ponto que também esbarramos na questão do marketing. De um lado, temos dois sistemas mais antigos no mercado, e do outro temos o Linux, que surgiu em 1991. Olhando para esses sistemas, vemos um que é mantido pela Apple, uma empresa que diz criar seus produtos com foco nas pessoas. Como disse o próprio Jonathan Ive, chefe de design da Apple, recentemente em uma entrevista para a revista New York, a maioria das coisas é feita para obedecer a um orçamento ou a uma agenda, e não são construídas para as pessoas. A Apple, por outro lado, tenta construir coisas para as pessoas. Ao menos assim crê o chefe de designer da Apple. Contudo, temos notado que a empresa produz seus devices e serviços com foco nas classes A e B, criando produtos de qualidade, mas não se importando muito se esses estarão no alcance de todos, ou pelo menos da grande maioria, possuindo preços altíssimos, ainda mais trazendo para a realidade brasileira. Seu sistema é constituído basicamente de um kernel aberto BSD, modificado e denominado como Darwin, unido a uma interface de código fechada chamada Aqua, que possui a camada de compatibilidade para que os programas da Apple venham rodar no macOS. E seu discurso é a excelente integração de software e hardware, sendo os dois criados pela mesma empresa. Isso acaba indo contrapartida com o Windows e o Linux, que apostam nos seus sistemas para que funcionem de maneira incrível em hardwares construídos por outras empresas, pelo menos na maioria dos casos. Já do outro lado, temos a gigante de Handmode com o seu sistema Windows. Sendo a detentora de mais de 85% do mercado de desktops, possuindo um sistema repleto de drivers e suporte a diversos hardwares, além de ser repleto de programas, e claro, não podemos esquecer dos vírus. Esse sistema é mantido por uma empresa que, como assistir um vídeo aqui no canal do YouTube, feito por um profissional de TI, que conheceu a sede da Microsoft em Handmode, conta com mais de 192 prédios. E não podemos esquecer que seu fundador Bill Gates, apesar de estar vivendo como filantropo há alguns anos, continua sendo o homem mais rico do mundo. Dá para imaginar o tamanho dessa companhia que investe no marketing do seu sistema operacional? Ela despeja rios de dinheiro no Windows e também sempre está buscando apoio de outras empresas e também de parceiras para conseguir manter a hegemonia do seu sistema e de seus programas, como no caso que ela licenciou o seu Office para o Mac. E do nosso lado temos o Linux, ou GNU Linux, como preferir. O sistema criado a partir de um kernel desenvolvido por Linus Torvalds em 1991, licenciado sob a licença GPL, que foi criada por Richard Stallman, na qual ganhou uma camada de programas do projeto GNU, e juntos formaram as distribuições Linux, que apesar de possuírem um kernel em comum, diferem desde patches no próprio kernel, entre outras características, mas
No conjunto da obra, as distribuições são conhecidas pela segurança, estabilidade, liberdade e por possuírem diversos programas para que os usuários possam utilizar no desktop sem maiores problemas. Mesmo possuindo diversas qualidades, como no aspecto de segurança, possuindo menos pragas virtuais disponíveis para os sistemas de kernel Linux, como para os seus rivais macOS e Windows, e pelos sistemas e programas de código aberto serem mais seguros do que os de código fechado, passando pelo princípio básico de que, por serem abertos, possuem mais pessoas verificando o código e corrigindo se forem encontradas falhas do que os programas de código fechado, que têm seus códigos restritos a um grupo pequeno de pessoas que podem olhar e modificar o mesmo. Apesar das qualidades, nos últimos 12 meses que chegamos próximos da fatia do mercado dos usuários de macOS, tendo um crescimento de 50% nos usuários de desktop, passando da marca de 2,23% para 3,37%, chegando mais próximo dos 5,94% dos usuários de Macs. E quanto a esse crescimento, eu fiz um vídeo aqui no canal, que vai aparecer na parte final desse vídeo. E é nesse ponto que esbarramos na questão do marketing no mundo Linux. Na divulgação do sistema, venda a sua marca, mostra a qualidade dela. E é nesse ponto que muitas empresas têm pecado. Além da Linux Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos, detentora dos direitos do nome e do kernel Linux, possuímos algumas empresas que possuem uma certa força para divulgar o sistema. Dentre elas posso destacar a SUSE, a Canonical e a Red Hat, sendo o foco das mesmas nas empresas e nos servidores. Tais empresas não investem na divulgação do desktop, ou quando fazem, fazem de uma maneira pequena. Fora os exemplos ruins que temos, como o líder da Linux Foundation, que utiliza um MacBook com o macOS. Isso mesmo, Jens Lenlen não utiliza Linux no seu Mac, como foi relatado no Twitter por um desenvolvedor Linux de longa data chamado Matthew Garrett, na qual se sentiu indignado relatando a situação, pois o mesmo recorre ao macOS para a utilização dos slides, e quanto a isso, ele disse o seguinte: eu estou com raiva que uma organização que encoraja indivíduos a dar dinheiro é gerido por alguém que não executa Linux. Sim, eu estou assim. Como relatado no vídeo do canal de Brian Lunduk, é como se Tim Cook da Apple fosse apresentar um novo Mac ou iPhone e abrisse a Keynote com um Surface e os slides pelo PowerPoint. Ele é uma figura pública, não pode usar o material da concorrência e ainda mais se expor dessa forma. O líder da Linux Foundation é uma figura pública e, dentre as funções que lhe cabe, é atrair investimento para a fundação que investe no kernel Linux. E se nem ele utiliza o Linux, como poderia servir de exemplo para outras companhias? Como dizer a empresas, invistam no Linux, companhias, invistam no kernel Linux, mesmo que eu não utilize, ele é legal. Outra situação que me chamou a atenção recentemente foi um comercial da Red Hat, uma empresa que admiro muito, mostrando alguns MacBooks rodando macOS. Isso se torna uma situação delicada, pois a Red Hat é a maior empresa do mundo ligada totalmente à imagem do Linux. Quanto ao Linux, temos grandes contribuidoras como a própria Microsoft, mas quando falamos de Red Hat, logo lembramos de Linux, é a cara da empresa, e situações como essa nos mostram que devemos mudar. Para se ter uma ideia do tamanho da Red Hat, ela é uma empresa que está presente nas bolsas de valores de Nova York e de Tóquio. Para que o marketing em torno do Linux venha atrair novos usuários, a mudança tem que começar nas grandes companhias, nas fundações e organizações que levantam a bandeira do Linux
e então vai se refletir nas campanhas de marketing futuras. Não poderia deixar de mencionar uma matéria que o Olhar Digital fez mostrando como instalar o Ubuntu no Windows 10, pois o mesmo se encontra disponível na sua loja de aplicativos. Contudo, essa disponibilização se deve com o intuito de oferecer, através de uma parceria entre a Canonical e a Microsoft, uma estrutura para que os desenvolvedores que utilizam o ecossistema do Linux apenas para trabalho não sejam obrigados a instalar o sistema, sendo apenas uma camada de compatibilidade para testes, apresentando inclusive logo de início a nossa famosa telinha preta. E para os usuários do Windows que não conhecem e nunca usaram um sistema Linux, acaba passando uma imagem de que o Ubuntu, o Fedora e a SUSE são apenas a telinha preta, o que pode acabar afastando ou atrasando a vinda de usuários comuns para as distribuições Linux. A distribuição Linux que tem mais se destacado ultimamente nos últimos anos e está em expansão, que apesar de diversos preconceitos pelo mesmo ser desenvolvido na China, é o Deepin, que inclusive no Brasil está ganhando muitos adeptos. E se você quiser entender um pouquinho melhor sobre essa questão, assista esses 2 vídeos que vão aparecer agora no final, que eu retrato bem a situação do Deepin, inclusive aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse vídeo é com o intuito de trazer uma reflexão em cima de alguns fatos. Eu espero que ocorra uma melhora no marketing do Linux, pois o sistema tem um potencial incrível e isso precisa ser melhor explorado. Eu espero que gostem desse vídeo, deixem o seu like se vocês gostaram, se não gostaram podem dar um dislike, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!